Você tem consciência do cuidado de Deus? Você confia no Senhor? Esse é o tema do nosso programa EBD Comentada Online, edição Jovens de hoje. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um programa EBD Comentado Online, edição Jovens, comigo, pastor Mário Luna. É com muita alegria que eu recebo você aqui no canal mais uma vez. Se você está chegando pela primeira vez, você é muito bem-vindo ou muito bem-vinda. Inclusive, eu quero dizer que me sinto muito alegre, seja você, estando você na região norte do nosso país, região nordeste, região centro-oeste, região sudeste, onde eu estou, no Rio de Janeiro, e também na região sul. Se está em outro país, também você é muito bem-vindo. Não deixe de fazer um comentário falando de que lugar do Brasil ou fora do Brasil você está assistindo o programa EBD Comentado Online. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso segundo trimestre de 2023, lições bíblicas Jovens, edição CPAD, com o tema Encorajamento, Instrução e Conselho. Alcance uma vida feliz, uma vida cristã feliz com os ensinos dos Salmos nesse caso. E a lição de hoje é a lição de número 4, que vai ser ministrada no dia 23 de abril de 2023. O bom pastor está comigo. Você tem consciência que o bom pastor está contigo? Nesse momento, nós vamos fazer uma oração. Eu peço oração pela minha vida, pela minha menina princesa, minha esposa Ângela Manhãs Luna. Também estarei orando por você, por esta aula, que Deus possa usar você. E você que é professor, não fique desanimado, não pense em desistir. O Senhor está contigo. Faça a sua parte. Estude, se prepare e vá dar aula. Para a glória de Deus, Deus há de se manifestar e vidas serão edificadas e ensinadas. Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu quero pedir perdão dos meus pecados, erros, faltas e falhas neste momento. Quero pedir ao Senhor que ilumine a minha mente, para que eu ensine as verdades de acordo com o que está na Tua Palavra. Ilumina a mente daqueles que estão assistindo, para que eles possam compreender e juntos possamos colocar em prática a Tua Palavra. Hoje, Senhor, estamos estudando aí, Senhor querido, a lição de número 4, o bom pastor está comigo. E nós sabemos que o Senhor está conosco, Senhor, a cada dia, a cada instante, a cada momento. Dá consciência a cada um que está assistindo esta aula sobre a Tua presença, que nós possamos, melhor dizendo, confiar que o Senhor é aquele que está conosco. Senhor, no Teu cuidado, na Tua provisão. Senhor, toma cada professor, dá força, dá graça, sustenta, não deixa desanimar, não deixa parar. Levanta homens e mulheres corajosos, Senhor, diante da fileira de batalha da Tua obra. Toma os alunos, dá ânimo também para estudar a Tua palavra. A única coisa que pode destruir o povo de Deus é a falta do conhecimento. Então que eles possam se aplicar em estudar, em aprender e, acima de tudo, a colocar em prática. Toma cada membro do canal, toma cada inscrito, toma nas Tuas mãos, Senhor, cada marido, cada esposa, cada filho. Toma nas Tuas mãos, Senhor querido, Senhor amado, os casamentos. Toma em Tuas mãos os relacionamentos, Senhor. Também quero Te pedir neste momento, Senhor, por aqueles que pedem oração aqui no canal, seja por saúde, seja, Senhor, pela vida financeira, seja pela libertação de um familiar, seja pela, Pai querido, uma cura de uma depressão, Pai querido, de uma ansiedade. Senhor, tem várias causas que o povo coloca aqui nos comentários para orar, e nesse momento, Senhor, eu incluo cada causa, cada problema, cada necessidade, ainda que eu não cite nomes e não fale o tipo de problema, mas Tu vai de encontro, Senhor, a vida de cada um, de cada irmão, de cada irmã. Ó Deus, quem sabe alguém está se sentindo sem ânimo, alguém está se sentindo sem esperança nessa hora, Senhor. Dá força, dá graça, sustenta para que essa pessoa possa prosseguir no Teu caminho, na Tua obra. Eu entrego tudo nas Tuas mãos e peço mais um programa abençoado em nome de Jesus. Não desista. Lembre-se disso. Vamos lá. Texto principal. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu está comigo. Salmo 23, versículo 1 e versículo 4. Resumo da lição. O Senhor Deus supre todas as necessidades. O Senhor supre todas as necessidades. Ele é o nosso pastor e por isso tudo preenche.
Quais são os objetivos da lição de hoje? Apresentar um panorama do Salmo 23, né? Um panorama como um todo. Compreender o porquê da plena confiança em Deus e explicar o que é a plena provisão do Pai Celestial. Texto bíblico, Salmo 23, versículos de 1 a 4. Eu quero colocar aqui na tela para você esse salmo para nós podermos ler em nome de Jesus. Vou colocar aqui, tá? Vou ler com você. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pela vereda da justiça por amor ao teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu está comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias ou para todo sempre. Algumas outras versões falam sobre isso. Eu li os versículos de 1 a 6 para podermos ter uma compreensão melhor aí sobre o Salmo. Bom, eu deixo uma recomendação. Aqui no canal tem uma explicação sobre o Salmo 23, o cuidado de Deus. Então, depois da aula de hoje, depois dessa aula, assista esse vídeo também. Você vai ter aí uma compreensão mais ampliada sobre esse assunto tão importante que trata o Salmo 23. Então, não esqueça, lá no final dessa aula, eu vou deixar lá a tela para você poder clicar e você poder assistir esse vídeo que vai ser de grande proveito espiritual para você. Bom, vamos para a nossa interação, que tem relação aí com os professores também. Prezado ou prezada professor ou professor, nesta lição estudaremos o Salmo 23, um dos mais conhecidos e recitados por pessoas de todas as idades. Um cântico que fala do cuidado de Deus para com seu povo, por isso devemos confiar nele. Diga aos alunos que todos nós enfrentamos momentos difíceis. Todos nós enfrentamos, tá? Mas nós não estamos sozinhos e podemos encontrar no Senhor refúgio e segurança que precisamos. Tal verdade traz conforto e segurança para nós e refrigera a nossa alma. Então você que está aqui assistindo, saiba que momentos difíceis todos nós vamos enfrentar. Você não é definido pelo momento que você está vivendo. Você é definido por quem você é filho de Deus. Então, como professor, tá? Professora, você pode ser um aluno que está aqui assistindo, saiba que você é um filho de Deus. Então, como professor, diga à classe, vocês jovens são filhos de Deus. Você pode estar se sentindo triste, mas não pode ser dominado pela tristeza. Você pode estar se sentindo ansioso, mas não pode ser dominado pela ansiedade. Lembre-se que mesmo que você esteja sentindo coisas que te deixem assim meio entristecido, meio angustiado, você é um filho de Deus e você tem um Senhor, você tem um pastor, bom pastor, o cuidado do Senhor para com a sua vida. Basta que você se volte para ele. É por isso que todos nós devemos ter um relacionamento diário com o Senhor. Vamos para a nossa introdução. Nesta lição, estudaremos o Salmo 23. Veremos que a palavra-chave dele é confiança. Deus aparece nesse salmo como pastor e o anfitrião do salmista. Então tem dois cenários que vai mostrar o cuidado de Deus, o cenário como pastor, o cenário como anfitrião. E qual é a nossa parte dentro disso? Confiar no Senhor. Nesse salmo, você que está chegando pela primeira vez, deixa eu fazer uma explicação. Tudo que está em preto é justamente igual ao que está na revista. Agora, o que tiver em vermelho, azul, em outra cor qualquer, aí é uma explicação sobre um assunto. Nesse salmo, veremos o tema da confiança do salmista no cuidado de Deus. Davi, ele reconhece o cuidado de Deus e por isso ele confia. Porque ele confia no Senhor, ele sabe quem é o Senhor e sabe que porque ele é o Senhor, ele cuida do seu povo, tá bom? É exatamente essa confiança no cuidado divino que todos nós cristãos devemos ter. Depois de aprendermos essa lição, precisamos colocá-la em prática, porque de nada vai adiantar você, professor, ensinar na classe para os alunos, ou você, aluno que está aqui aprendendo, se nós não colocarmos em prática. O lema é Esdras 7:10, e Esdras propôs conhecer a lei do Senhor, praticar a lei do Senhor para depois ensinar. Então o segundo passo é, primeiro, conhecer.
entender, depois praticar. Se você estuda a palavra sem a intenção de praticar, você está gastando tempo, na verdade, e você não está realmente tendo proveito daquilo. Por quê? Porque a intenção de estudar a palavra de Deus é pedir a Deus em oração depois, ou no momento que você está ali também estudando. Senhor, me ajuda a praticar a tua palavra. Faz com que isso se torne realidade na minha vida. Me ajuda a me esforçar para que eu possa conseguir, Senhor, vencer através da ação do Teu Espírito Santo. Então nós temos que praticar. É importante que cada cristão, especialmente os jovens, confie sempre no cuidado de Deus. E por que especialmente os jovens? Porque a lição de hoje está voltada para os jovens. Mas todo cristão deve confiar no Senhor. Porém, já que a lição de hoje é para jovens, então eu tenho que falar dos jovens. Tópico 1. Panorama do Salmo 23. Nesse tópico 1 nós vamos tratar de 3 pontos, que são confiança em Deus, a estrutura do Salmo 23, a imagem do pastor, a estrutura do Salmo 23, a imagem do anfitrião. Você vai entender bem isso no decorrer aqui. Confiança em Deus. Vamos lá. De autoria de Davi, o Salmo 23 é um dos mais queridos e declamados salmos na vida da igreja. A expressão "o Senhor é o meu pastor, nada me faltará" está nos lábios da maioria dos cristãos. Essa expressão traz consigo exatamente o tema que domina todo o salmo: confiança em Deus. Por quê? Porque Davi sabe que tem um pastor que cuida dele, então ele confia no Senhor. Então, da parte de Deus vem o cuidado, da parte nossa vem a confiança. Deus traz o cuidado e nós confiamos em Deus. Por isso que você vai ver algumas pessoas dizer, o tema do Salmo 23 é o cuidado de Deus. Mas qual é a nossa resposta em relação ao cuidado de Deus? Confiar nele. Então, da parte de Deus, cuidado. Da nossa parte, confiar no cuidado de Deus. Confiar no cuidado daquele que está cuidando de nós. Essa é a nossa parte. Por isso que não tem nenhuma divergência. Do lado de Deus, ele está cuidando. Do nosso lado, nós estamos confiando. Por isso, muitos cristãos que passam por momentos de estresse, ansiedade, angústia e depressão encontram no Salmo 23 consolo, descanso para a alma. É um momento temporário. Uma pessoa está se sentindo o quê? Ansiosa. Uma pessoa está se sentindo o quê? Angustiada. Uma pessoa está se sentindo o quê? Deprimida. Mas ela pode confiar no Senhor. Ela pode se voltar para o Senhor. Senhor, eu estou me sentindo triste, eu estou me sentindo abatido, eu estou me sentindo desanimado, eu estou me sentindo frustrado. Nós, como cristãos, precisamos aprender a falar com Deus sobre o que estamos sentindo. Ah, mas Deus não sabe? Sabe. Mas você precisa falar com ele, porque quando você fala com ele, quando eu falo com ele, eu estou demonstrando e eu estou tendo consciência, eu que estou tendo essa consciência, que eu estou confiando em Deus. Porque eu me volto para Deus. Mas se eu quero resolver tudo sozinho, por minha conta, sem o auxílio de Deus, então eu não confio em Deus, eu confio na força do meu braço. E na força do meu braço, eu vou agir como uma pessoa não cristã. Mas eu sou um cristão, eu tenho um pastor para me guiar, eu tenho um pastor para me aconselhar, eu tenho um pastor para me orientar, o bom pastor, a sua palavra vai me dirigir, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, Salmo 119, versículo 105. Então eu preciso confiar no meu pastor. E aqui eu estou falando do pastor, o Senhor nesse caso. Nós temos pastores, mas o Salmo aqui nesse momento está falando do cuidado do Senhor. E o cuidado de Deus se manifesta através de ter levantado pastores para poder nos orientar também, para cuidar da igreja, do rebanho do Senhor. Mas esse pastor também é uma ovelha. Por isso muitos cristãos, quando passam por momentos de estresse, ansiedade, angústia, depressão, encontram no Salmo 23 consolo e descanso para a alma. Todo leitor atento percebe um ambiente de oásis que brota das letras do Salmo. Ou seja, vem um refrigério. Toda alma cansada pode encontrar descanso nessa porção da palavra de Deus. Assim, veremos que o Salmo 23 traz 2 imagens. A do pastor, versículos de 1 a 4, e a do anfitrião, versículos 5 e 6. Veja bem, você está passando por momentos difíceis, então confia no cuidado do Senhor. Você é jovem, mas eu não sei como é que eu vou resolver isso. Vamos para a oração. Vamos pedir orientação a Deus. Como cristãos, nós temos que aprender a entregar mais as nossas coisas na mão do Senhor.
Às vezes tomamos decisões e achamos que não precisamos orar. Ore, apresente a Deus. Se você vai estar envolvido, jovem, por exemplo, está envolvido ainda com estudos, você tem lá suas matérias para estudar, ore ao Senhor, Senhor me ajuda, abre o meu entendimento, bota a mão na cabeça, ore ao Senhor, peça ao Senhor, Senhor, abre o meu entendimento para que eu compreenda a matéria, eu compreenda a matemática, eu compreenda português, eu compreenda inglês, eu compreenda o que está sendo ensinado. Que isso, pastor? Eu posso orar por isso? É claro que você pode orar. Você deve, você não pode só, você deve orar. Você vai prestar uma prova, peça a Deus, Senhor, eu estudei, mas eu preciso que o Senhor me faça lembrar, que o Senhor me dê entendimento. Você vai começar a ter experiências com Deus. E aí você vai começar a ver que Deus está ali para poder cuidar de você e ajudar. Mas não é porque você pode orar que você vai deixar de estudar. Não, você tem que estudar. Você tem que se preparar. Mas você vai colocar nas mãos do Senhor aquilo. Agora, não é porque você tem um Deus que cuida de você que você não vai passar por dificuldade, por lutas, por problemas. Se sentir, às vezes, de uma forma que você não quer se sentir. Mas lembre-se, você pode até estar se sentindo dessa forma, mas você continua sendo um servo do Senhor, uma serva do Senhor. Então não desista, não abandone, não deixe de confiar. Deus continua sendo o mesmo. Então o cenário é do pastor, ai das ovelhas se não houvesse um pastor, e do anfitrião, vai falar de uma hospitalidade inclusive. Qual é a lição principal? Você que está acompanhando aqui no canal sabe que agora, no final de cada ponto dos tópicos, tem a lição principal. Eu coloco aqui a lição principal, que inclusive eu quero aproveitar logo de antemão e mostrar para você, né? Tá aqui, ó, o resumo, né, nesse caso, que traz todas as lições principais de cada tópico, de cada ponto. Então você vai ter como baixar isso aqui gratuitamente. Gratuitamente, você não paga nada por isso, por favor, tá bom? Ele vai estar lá na descrição, tem lá o link que você baixa o PDF da aula. Acima tem também o link para baixar esse infográfico, isso aqui chama-se um infográfico. Ou no comentário, o primeiro comentário de todos, tá? Ele fica fixado, lá também tem um link. Se você não achar nesse comentário, vá na descrição que com certeza vai estar lá, tá? E aí você tem todos os pontos aqui, ó. Você vê, ó, o primeiro ponto, panorama do Salmo 23, a confiança em Deus. O que eu vou ler pra você agora tá justamente igualzinho aqui. Eu vou até mostrar pra você, ó. Vou ler, ó. Lição principal. O Salmo 23 nos ensina a confiar em Deus e encontrar consolo e descanso para a alma em momentos de estresse, ansiedade, angústia e depressão. O Salmo traz imagens de um pastor cuidadoso e um anfitrião acolhedor que nos mostra o cuidado de Deus em nossas vidas. Justamente igualzinho tá aqui, ó. O Salmo 23 nos ensina a confiar em Deus e encontrar consolo e descanso para a alma em momentos de estresse, ansiedade, angústia e depressão. Então, igual, nós temos todos os pontos aqui. O tópico 1, depois eu tenho o tópico 2 e por fim eu tenho o tópico 3. Não deixe de baixar e passar, compartilhar lá com seus alunos nesse caso, tá bom? Compartilhe com seus alunos porque vai ser de grande proveito para eles poderem também estar aí acompanhando aí os pontos e gravando de uma forma melhor. 2. A estrutura do Salmo 23. Então vamos para a imagem do pastor. A imagem do pastor do Salmo revela as atividades de um pastor com suas ovelhas no campo. Ele as alimenta e as satisfaz. Guia e orienta. Recupera quando machucadas, as protege diante do perigo. Não as deixa sozinha, cuida dando-lhes conforto. Desculpe. Então você vê aí várias coisas que o pastor faz pelas ovelhas. Ele alimenta e satisfaz. Ele guia e orienta. Ele recupera quando elas estão machucadas, ele protege, nesse caso, ele cuida e dá conforto. Essa é a imagem do pastor, porque as ovelhas precisam de um pastor. Ovelhas, animais, de fato, precisam. Sem o pastor, elas não têm, a ovelha não tem direção, ela não sabe como se conduzir. Elas são presas fáceis para os animais ferozes, então precisa de um pastor. Davi, como foi um pastor, tinha a ideia, então ele faz uma comparação entre um pastor terreno
e o nosso pastor, o nosso Senhor. E ele faz a comparação entre ovelhas, animais e nós como ovelhas, que precisamos de direção de Deus. Nós não sabemos como caminhar da forma correta, de acordo com a vontade de Deus. Então nós precisamos do nosso pastor, nós precisamos da palavra de Deus que nos orienta como nos conduzir de acordo com a vontade do pastor. No Novo Testamento encontramos nosso Senhor dizer que suas ovelhas conhecem a sua voz, pois ele é o bom pastor. E aí eu preciso colocar na tela essa referência, João capítulo 10, versículo 27. Vamos lá, João capítulo 10, versículos 27, aí para a gente poder ler o que Jesus diz sobre isso. Olha lá. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Jesus diz que as ovelhas dele conhecem a sua voz. Isso aqui é interessante. Você conhece a voz do seu pastor, do Senhor? Você tem a sensibilidade para saber que o Senhor está falando com você? Existem pessoas que já estão insensíveis à voz do Senhor, à voz do seu pastor. Cuidado com isso, isso é muito sério, tá? As características do bom pastor mencionadas por Jesus são as mesmas encontradas no Salmo 23. Salmo 23, versículo 1 a 4, nós vamos ver a mesma coisa em João, capítulo 10, versículos 9, 11 e 14. E eu vou colocar na tela, nesse caso, para você. Versículo 9. Eu sou a porta. Se alguém entra por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. Versículo 11. Eu sou o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Versículo 14. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Então, esse é o bom pastor. E quem é o nosso bom pastor? Jesus. Quando vamos pregar sobre o bom pastor, vamos falar sobre Jesus. Não tem como falar do Salmo 23 sem falar sobre Jesus no final, numa aplicação, mostrando que Jesus é o nosso bom pastor, é aquele que se entregou, é aquele que morreu por nós. E por que não vamos nos deixar conduzir por ele? E por que não vamos obedecer os seus mandamentos que estão na sua palavra? Afinal de contas, hoje, nós não somos mais um pecador condenado. Nós somos um pecador arrependido que nos entregamos a Cristo Jesus. Hoje nós temos direito à vida eterna por causa do que Jesus fez. Certo? O nível profundo de relacionamento faz com que a ovelha reconheça o seu pastor. Então vamos para o capítulo de número 10, versículo de número 16. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Essas outras ovelhas que esse texto fala, está falando, sabe de quem? De nós, gentios. Porque naquele momento Jesus estava falando com quem? Com os judeus. Então ele diz, ainda tenho outras ovelhas, ainda não tinha chegado o tempo para falar para essas outras ovelhas. Mas haveria o tempo que o evangelho chegaria para os gentios, seria pregado para os não-judeus. E estamos hoje aqui. Nós não somos judeus, israelitas de sangue, mas somos povo de Deus. Fomos chamados para essa grande obra, a salvação em Cristo Jesus. Então, a ovelha de Cristo, ela reconhece a voz do seu pastor. Como está você? Será que as lutas, as dificuldades, as provas, elas têm impedido que você ouça a voz do bom pastor? Será que você não está aí desatento porque você está preocupado com as situações da vida? Então, como professor, e você que é professor dos jovens também, leve isso para a classe e mostre para eles. Vai ter luta, vai ter dificuldade, vai se sentir às vezes triste, frustrado, angustiado, mas não pode se sentir abandonado pelo Senhor. Sabe por quê? Porque o cuidado dele está na nossa vida, mas nós precisamos confiar. E não ache que porque você está diante de uma situação difícil que Deus te abandonou. Ele não te abandonou. Isso faz parte da vida. Jesus diz em João 16:33,
tenho-vos dito isso para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então Jesus nos deixa um exemplo. Vai haver dificuldade? Vai. O jovem cristão vai enfrentar dificuldade na escola, vai enfrentar dificuldade na faculdade, vai enfrentar dificuldade no dia a dia, às vezes até dentro da sua própria casa, mas não pode desistir. Por quê? Porque ele tem o cuidado de Deus. Qual é a lição desse ponto 2 aí que fala sobre a estrutura do Salmo 23, a imagem do pastor? Vemos aqui a imagem de um pastor cuidadoso que representa o amor e cuidado de Deus por nós. Enquanto Jesus é identificado como um bom pastor que conhece suas ovelhas e as guia. Esse cuidado proporciona proteção e quê? E conforto. Pastor, como é que o senhor pode dizer que está proporcionando proteção e conforto se eu estou me sentindo angustiado? Mas você está se sentindo angustiado sabendo que você tem a proteção do Senhor. Sabendo que o conforto de Deus, Deus está ali para poder confortar, consolar você através da ação do Espírito Santo. O não cristão não tem isso. Ele não recebeu uma nova natureza. Ele não tem como ter comunhão com Deus, mas você tem. E se você está me assistindo e você ainda não é um cristão, é necessário você aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador. Quer aceitar Jesus nesse momento? Levante as suas mãos para Cristo. Diga assim: Senhor Jesus, eu te confesso como meu único e suficiente Salvador. Procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa. Diga ao pastor que aceitou Jesus num programa aqui na internet e com certeza ele vai te dar as devidas orientações. Jesus te ama. 3. A estrutura do Salmo 23. A imagem do anfitrião. Agora é alguém sendo recebido na casa, tá, de uma pessoa. E essa pessoa é o anfitrião, é o dono da casa. A imagem do anfitrião revela características provedoras de Deus. Versículos 5 e versículo 6 que eu li, né? No contexto do Salmo, Deus é apresentado como aquele que oferece um banquete, como que oferece um banquete aos teus filhos diante dos que se tornam adversários e trabalham para prejudicá-los. O compositor sabia bem dessa realidade, pois ninguém como ele a experimentou por meio de muitas conspirações no reinado de Israel. E aí temos várias referências que eu não tenho como ler porque elas são muito longas, mas você pode ler depois. Assim como bom anfitrião, o Senhor foi bondoso, misericordioso com seu servo. A ideia do Salmo 23, deixa eu colocar aqui na tela para você. A ideia do Salmo 23, tá? É no versículos de número 5 e 6, mas principalmente o versículo 5, não é você se enaltecer porque está recebendo ali o cuidado, né, do anfitrião. Porque aqui está escrito, ó, versículo 5. Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Então, o que nós temos que ter em mente aqui não é quando pensar assim, ah não, Deus está ali me recebendo, preparando, né, uma oportunidade para mim, como foi dito aqui diante do texto, né? Voltando aqui, ó, no contexto do Salmo, Deus é apresentado como o que oferece um banquete aos seus filhos diante dos que se tornam adversários e trabalham para prejudicá-los. A ideia aqui não é você se comportar tipo assim, tá vendo? Deus tá fazendo por mim, porque Deus é comigo. Não faça isso. Não faça isso porque isso, inclusive, afasta até pessoas que podem ter a oportunidade de Deus trabalhar na vida delas e elas se renderem a Cristo ou elas terem uma transformação. Às vezes já é um cristão, mas ainda não entendeu a posição que vive agora. Ele precisa se comportar como um salvo, não como alguém que não está em Cristo, nesse caso. Então você não use o cuidado de Deus pela sua vida para poder esnobar. Um termo aqui, acho que até adequado para falar para o jovem, esnobar, desfazer dos outros, de forma nenhuma. Apenas receba o cuidado e pense, eu estou diante de uma situação desfavorável, mas eu estou sentindo o conforto de Deus. Eu estou sentindo o cuidado de Deus. Eu estou sentindo o amor de Deus. E lembre-se desse amor sempre, sabe de que maneira? Sua salvação. Você pode estar passando situações bem difíceis, mas você é salvo. Você tem direito à vida eterna.
Você não está caminhando para a condenação eterna. Isso deve ser o motivo de você se alegrar. Isso deve ser o motivo de você reconhecer o cuidado de Deus. Você não reconhece o cuidado de Deus em tudo dando certo. Se você pensa que tudo dando certo, você colocar o cuidado de Deus como tudo dando certo, você vai virar a vida, vai passar a vida sempre achando que Deus não está cuidando de você. Porque muitas vezes não vai dar certo do jeito que você espera, na hora que você espera. Mas o cuidado de Deus está presente. Basta que nós tenhamos paciência. O salmista no Salmo 40 diz: esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Paciência é você estar pronto a suportar algo que está te apertando, te espremendo, mas mesmo assim não está disposto a se mover daquele lugar. Mas a paciência tem um outro lado. Mesmo diante de esse aperto, você vai perseverando, você vai avançando, porque você confia no Senhor. O compositor, como eu disse, sabia. Assim como bom anfitrião, o Senhor foi bondoso, misericordioso com seu servo. Qual é a lição principal desse último ponto aqui? A estrutura do Salmo 23, a imagem do anfitrião. Aprendemos que assim como o anfitrião, Deus é um provedor bondoso e misericordioso que nos oferece um banquete e nos livra dos adversários. E nos livra dos adversários. Às vezes a pessoa está passando por um desemprego e ele pode dizer: como é que Deus pode oferecer um banquete? Olha o que eu estou vivendo. Mas você está passando fome? Deus cuida. Você pode não ter tudo o que você deseja naquele momento, mas se você se voltar para Deus, Deus não vai deixar você passar necessidade no sentido de não ter o que comer, de não ter o que vestir. Porque você pode usar a própria palavra. Você pode dobrar seu joelho e falar: Senhor, a tua palavra diz: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, não é as demais, não tem esse texto demais em nenhuma versão da Bíblia, e todas essas coisas, que coisas? Comida, bebida e vestimenta, necessidades básicas para a vida, vos serão acrescentadas. Senhor, tá acabando, o armário tá esvaziando, eu preciso de suprimento, eu preciso de provisão. Deus, ele cumpre a palavra dele. Tá lá escrito, ele vai cumprir, ele não vai deixar você passar fome. Isso é fato, mas você precisa confiar no Senhor. Agora, se você vive uma vida de qualquer maneira, sem comprometimento com Deus, e na hora do aperto é que você quer se voltar para Deus, aí você não tá confiando no Senhor. Então viva um relacionamento de verdade e desfrute das bênçãos que a palavra de Deus fala. Ela diz promessas. Bom, quem sabe você quer baixar o PDF desta lição ou de qualquer outra lição aqui do canal, de outro vídeo. Então preste atenção, porque tem um passo a passo e você precisa prestar atenção para você poder saber como fazer isso. Baixe os PDFs gratuitamente aqui do canal. Vá na descrição do vídeo, clique em mais, depois em mais novamente. Desça até o final da descrição. Clique no link Faça Download. Desça a página do meu site até embaixo. E com certeza você vai encontrar aí os dois botões. Clique nos botões e faça download dos arquivos. É muito fácil, viu? Ou se você preferir, participe do Clube de Membros do canal do Pastor Mário Luna. Seja membro e baixe tudo em um único lugar. PDF dos resumos da EBD, PDFs dos slides da EBD e slides em PowerPoint da EBD. Clique no link na descrição do vídeo e assine como mostra aí o vídeo. Seja membro, semeie no meu ministério de ensino e ganhe todos esses benefícios. Então você tem aí a condição de baixar gratuitamente, ou se você quiser semear no meu ministério de ensino para poder ajudar e ter tudo num único lugar, você pode clicar no link na descrição, lá no Seja Membro, e você vai ter a oportunidade de assinar mensal, trimestral, semestral ou anual. No anual você tem aí quase R$60 de desconto, sai por R$10, é um valor simbólico, R$10 por mês.
Pastor, eu não posso, eu não tenho recurso. Então, meu amado, minha amada, baixe gratuitamente, como ensinou aí o vídeo. Você não tem nenhuma dúvida. Continue orando pela minha vida, pela minha menina princesa, pelo ministério que Deus nos confiou. E também não deixe de divulgar o canal. Vá lá no canal, clique lá em compartilhar, coloque lá no grupo do WhatsApp, para as pessoas, quem sabe lá no seu story do WhatsApp, para que outras pessoas conheçam o canal e possam fazer parte também, possam vir aprender a palavra de Deus. E, inclusive, você já se inscreveu? Já ativou o sininho das notificações? Não esqueça. E já deu um like no vídeo de hoje? Tem que dar um like, não esqueça de dar um like, tá bom? Tópico 2, a plena confiança em Deus. Aqui nós vamos tratar do seguinte: o Senhor como pastor, ponto 1. O Senhor que trata a alma, ponto 2. E o Senhor que está conosco, ponto 3. Então vamos lá. O Senhor como pastor, que é o versículo 1. O Senhor é o meu pastor, né? No Antigo Testamento, Deus é visto como pastor do seu povo. Tá lá em Gênesis 49. Gênesis 49, versículo 24. Eu vou colocar na tela, afinal de contas, se é uma referência bíblica, a gente coloca na tela, nós colocamos na tela para que você possa ter o entendimento disso. Vamos lá. O arco, porém, susteve no forte, e os braços das suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente Jacó, de onde é o pastor e a pedra de Israel. Então nós temos aqui essa questão aí do Senhor sendo colocado como pastor. Neste salmo, à luz da experiência de Davi em apacentar as ovelhas, o salmista recobre essa imagem de Deus como o seu pastor, dizendo que ele o basta em tudo. Quando o salmista diz assim, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, o que ele quer dizer é, eu tenho Deus, por isso não tenho falta de nada, porque Deus para ele é o tudo. Ele tendo Deus, não lhe falta nada, porque ele sabe do que Deus é capaz de fazer. Mas ele está concentrado na pessoa de Deus e não no que Deus pode fazer. Esse é o nosso maior problema. Muitas vezes nós queremos nos relacionar com Deus baseado no que ele pode nos dar. E isso é uma relação de interesse. Deus não se agrada que eu venha me relacionar com ele por interesse. Como você se sentiria? É claro, essa lição é mais voltada para jovens, e os jovens estão aí numa idade, nem sempre, né? Pode até ter aí jovens já com uma idade, 20, né? Um pouquinho mais, e aí tudo bem. Mas, no geral, ainda não estão pensando na questão de um casamento. Mas como é que uma pessoa vai pensar em se relacionar num casamento com alguém que só quer estar com ela por interesse? Você se relacionaria com alguém que quer estar com você por interesse? Você aceitaria isso? A pessoa está interessada em alguma coisa que você tem para dar para ela? Mas a gente quer se relacionar, nós queremos nos relacionar com Deus por interesse. Não, Davi não se relaciona com Deus por interesse. Davi se relaciona com Deus pelo que ele é. Agora, ele sabe que se relacionando com Deus por quem ele é, ele sabe do cuidado que Deus pode trazer a ele. Dentro de um relacionamento humano, se uma mulher se relaciona com um homem de forma correta, ela vai desfrutar do que aquele homem pode lhe oferecer e ele vai desfrutar do que aquela mulher pode lhe oferecer. Mas eles não estão se relacionando interessados no que vão ganhar, e sim na pessoa que eles estão se relacionando. Então, é assim. Nós não podemos nos relacionar com Deus pelo que ele vai dar, e sim por quem ele é. Porque, na verdade, Deus já fez muito mais por nós do que merecemos. Ele deu seu filho para morrer na cruz do Calvário em nosso lugar. E nós ainda éramos pecadores. E hoje nós estamos aqui. Então, por que se relacionar com Deus pelo que ele pode dar, interessado em outras coisas materiais, se o que mais nós precisamos já recebemos? E o que mais eu preciso, pastor? Direito de vida eterna. Se não tiver direito de vida eterna, vai passar uma eternidade em tormento, longe de Deus. É simples. É doloroso, mas é simples. É assim que a Bíblia diz. Deus é o supremo pastor do seu povo, e por ser assim, de nada sentiremos falta do que necessitamos. Aí ele coloca aqui a referência de Filipenses 4,13, que é um texto que eu não uso ele como um texto usado para conquistar,
e sim para suportar. Porque quando você lê o contexto de Filipenses 4, você vai ver que, na verdade, a carta aos Filipenses é a carta da alegria. Paulo tá preso e tá falando para ele se alegrar. Como é que uma pessoa presa pode falar para os outros se alegrar? Mas por quê? Porque a alegria de Paulo não se baseia na sua situação. A alegria de Paulo se baseia em quem ele é. Filho de Deus. Tem vida eterna. Tem comunhão com Deus. Tem o Espírito Santo morando dentro dele. Paulo tá preso fisicamente, mas tá solto espiritualmente. Quantas pessoas estão soltas, literalmente, fisicamente, mas estão presas? Estão presas, né? São escravas do pecado. E quantas pessoas estão presas fisicamente, mas estão libertas através do sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário? Então Paulo, ele é um homem que está escrevendo preso, mas ele não se sente preso no sentido do que Deus está fazendo na vida dele. A prisão de Paulo não o deixa para baixo, como se estivesse derrotado. Por quê? Porque ele sabe que aquela prisão faz parte da obra que ele está realizando. Ele só está preso por causa de quem ele serve, Jesus. Então ele sabe que está no caminho certo. E aí quando chega em Filipenses capítulo 4, versículo 13, e eu vou colocar na tela porque eu acho importante colocar esse texto aqui na tela para você entender algo interessante aqui. Preste atenção quando ele vai falar, quando ele fala aqui, Filipenses, capítulo de número 4, versículo de número 13, só que eu vou colocar um pouquinho antes, tá? Um pouquinho antes, tá? Então vamos lá, a partir do versículo 10, vamos lá. Mandaram para ele uma oferta, então veja bem. Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinha lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Então Paulo passava por abatimento no sentido de falta. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome. Ou seja, tanto a ter abundância como padecer necessidade. O apóstolo Paulo foi um homem que, em nome de fazer a obra de Deus, ele passou necessidade. Mas essa necessidade que Paulo passa é por causa da obra que ele está envolvido. Porque Paulo não queria colocar impedimento para realizar a obra de Deus. Então, se tinha gente que não queria ajudar ele, ele continuava fazendo a obra mesmo assim. Porque ele tinha um propósito no coração dele de fazer a obra. Ele colocou esse propósito no coração dele devido ao chamado que Deus tinha na vida dele. Então, Paulo está dizendo aqui que ele sabe estar abatido, mas sabe ter abundância. Ele está instruído em todas as coisas, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Aí, quando chega no versículo de número 13, que é justamente o versículo que eu falei aqui, ele coloca: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então Paulo aqui não está falando de conquistar, Paulo está falando de suportar. Paulo está dizendo que em Cristo ele pode suportar todas as coisas. Em Cristo ele pode conviver com todas as coisas. Ter abundância, mas ter escassez. Está alegre, mas está triste. Por quê? Porque ele tem o Senhor. Então ele desfruta do cuidado de Deus. E ele confia no cuidado do Senhor. Tá entendendo? Então isso aqui é muito importante. Então quando ele coloca aqui, preste atenção, Deus é o supremo pastor do seu povo. E por ser assim, de nada sentiremos falta do que necessitamos, tá mostrando que Paulo, ele não estava ali numa situação de ficar cabisbaixo, não, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou seja, eu posso suportar a escassez e eu posso lidar com a abundância. Eu posso suportar a necessidade, mas eu posso lidar com a fartura. Paulo não deixava de ser quem ele era por causa de nenhum dos dois extremos. O que mais nós encontramos são pessoas que mudam por causa disso. Quando ele está na escassez, ele é uma pessoa. Quando ele está na fartura, ele é outra pessoa. Não podemos ser assim. Devemos ser a mesma pessoa sempre. Com abundância ou sem abundância. Tratar todos da mesma maneira. Olhar todos da mesma forma. Então, nós temos o bom pastor. Ele nos supre, guarda e sara as feridas das nossas almas. Diante do contexto atual, quem tem sido o seu bom pastor? É uma pergunta. Quem é o seu bom pastor? A quem você tem se dirigido para buscar auxílio? Quando você está nos momentos difíceis, você faz o quê?
nós devemos orar. Devemos entrar no nosso quarto, ou se você tem hábito de ir em algum lugar para orar, numa consagração, numa vigília. Tem gente que vai até no monte, não há nenhum problema, né? Eu digo não há nenhum problema, desde que eu não sei como funciona aí o regulamento no lugar onde você congrega, mas enfim, vamos falar do quarto, da casa, E aí? Qual é o problema? Você faz o quê? Você vai para onde? A quem você consulta? Com quem você fala? Você pode afirmar que, como bom pastor, Deus o preenche ou a preenche por completo? Porque parece que nós, devido tantas mensagens que estamos ouvindo na atualidade, que você vai conquistar, que você vai ter, que você vai ganhar, que você vai receber, parece que nós estamos aos poucos rejeitando as dificuldades da vida. E não há como rejeitar, nesse sentido, as dificuldades da vida, achar que elas não vão existir, rejeitar no sentido de achar que elas não vão existir, porque elas vão existir. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Ser cristão já envolve passar por aflição. A Bíblia deixa isso muito claro. Então, como é que você tem se sentido? Porque parece que para muitas pessoas, devido às dificuldades da vida, Deus se esqueceu delas. Irmãos, eu vou deixar uma palavra aqui importante. Preste atenção nisso aqui que eu vou falar. Vamos pegar a história de Jó. Você já leu a história de Jó? Leia a história de Jó. Leia pelo menos o capítulo 1 e o capítulo 2 de Jó. Pelo menos. O bom seria ler o livro todo. Tá? Mas leia pelo menos o capítulo 1 e o capítulo 2 de Jó. Com a permissão de Deus, você já viu o que Satanás fez na vida de Jó? Então não diga que você está esquecido por Deus. Porque se Deus tirar as mãos dele e dizer que você está por tua conta, sem nenhuma proteção, o inimigo te mata. Ele me mata. Ele acaba com a nossa vida. Com permissão de Deus, ele só não tirou a vida de Jó, mas você viu o que ele fez na vida de Jó? Ele destruiu tudo. Ele matou os filhos, ele arrancou os bens, ele arrancou a saúde. Então, antes de falar que Deus esqueceu de você, se lembre que ele não esqueceu, porque se ele tivesse esquecido de você, realmente, você nem vivo mais estava. Porque a maior sede do inimigo da nossa alma é tirar a nossa vida e nos fazer morrer fracassado na fé, apostatado da fé, para podermos perder salvação e não vivermos eternamente com Deus. Então, não avalie o amor de Deus pelas circunstâncias que você está vivendo. Com luta ou sem luta, Deus te ama. Com choro ou com alegria, Deus te ama. Com fartura ou com escassez, Deus continua amando a sua vida. Você que é professor de jovem, ensine isso, mostre isso para eles. Porque parece que hoje o evangelho que se prega em alguns lugares é que a prova do amor de Deus é você estar sempre por cima e nunca passando dificuldade. Paulo estava preso. Se Paulo tivesse essa mentalidade errada, Paulo não tinha escrito carta nenhuma aos Filipenses. Eu não vou escrever para ninguém se alegrar porque eu tô aqui esquecido por Deus, mas está lá o apóstolo Paulo preso, mas está escrevendo Filipenses 4:4, alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor, ou regozijai, outra vez vos digo, regozijai-vos no Senhor. A vida do cristão não depende de circunstâncias. A nossa fé não pode estar firmada em circunstâncias e pessoas. A nossa fé, a nossa confiança está firmada em quem Deus é. Ele é o Todo-Poderoso, ele é o Eu Sou. Então você está se sentindo preenchido por completo? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Isto é, não sentirei falta de qualquer coisa indispensável. Não sentirei falta. Tudo que for necessário vai haver. Deus vai enviar de uma forma ou de outra. Tem coisas que ainda não chegaram porque você acha que é necessário. Mas, na verdade, você tem como viver sem isso por enquanto. Mas o que você necessita de fato, você tem. Mesmo que seja no conta-gota. E eu posso falar disso eu posso falar disso de verdade.
Porque eu já vivenciei essas experiências. Mesmo que seja no conta-gota. Um pouquinho para hoje. Um pouquinho para amanhã. Um pouquinho para a semana que vem. Deus, como é que vai ser? Estou enviando. Mas nunca faltou. Confia no Senhor. Então entenda aqui uma coisa. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não sentirei falta de qualquer coisa indispensável. Existem algumas provisões que o pastor supre para as suas ovelhas. Preste atenção, vamos lá. Número 1, não me faltará completa satisfação. Por quê? Porque o Senhor é meu pastor. Não me faltará orientação. Por quê? Porque o Senhor é o meu pastor. Não me faltará restauração. Por quê? Porque o Senhor é o meu pastor. Não me faltará instrução da justiça. Por quê? Porque o Senhor é o meu pastor. Não me faltará coragem diante do perigo. Por quê? Porque o Senhor é o meu pastor. Qual a lição principal desse ponto? Deus é comparado ao pastor que supre, guia, protege e dá conforto ao seu povo. Ele é suficiente em tudo que faz, todas as necessidades do seu rebanho. Diante disso, devemos confiar nele como nosso bom pastor e buscar nele a plenitude de nossas necessidades. Ou seja, a satisfação daquilo que precisamos, o suprimento daquilo que precisamos. É nele, não é em outro. 2. O Senhor que trata a alma. Versículo 2 e 3. Esses dois versículos mostram como Deus preenche o interior do ser humano. Deitar em verdes pastos e guiar em águas tranquilas remontam a ideia de quietude da alma, que a ovelha vai ali para poder se alimentar. Depois de se alimentar, ela se deita, ela pode saciar nas águas. Por isso no versículo 3 o salmista diz: refrigera minha alma. Assim tratada e descansada, essa alma receberá instrução para andar em retidão e justiça. Tratada e descansada. Que coisa maravilhosa. Olha o que Jesus diz. Não tá aqui não, tá? Eu vou colocar na tela, mas não tá aqui não. Só para você poder ver. Olha o que Jesus diz em Mateus, capítulo de número 11. Que eu tô aqui falando com vocês e o Espírito Santo ele vai trabalhando e vai nos trazendo à memória o texto. Eu não escrevi isso. 11, 28 em diante. Vinde a mim todos que estáis o quê? Cansados. Lá falou de descanso, né? E oprimido, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E encontrareis o quê? Encontrareis o quê? Descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus tem descanso para as nossas almas. Refrigera a minha alma assim tratada e descansada. Deus tratou a nossa vida. Arrancou de nós as correntes que nos aprisionavam, nos libertou. Em Cristo temos descanso. Em Cristo podemos confiar. Em Cristo não vamos ficar ansiosos, preocupados. Como é que vai ser o futuro? O que vai acontecer quando eu partir dessa terra? Vida eterna. Você tem direito à vida eterna. No arrebatamento, todos estarão com Cristo para sempre. Então, confia. Refrigera a minha alma, assim tratada e descansada essa alma receberá instrução para andar em retidão e justiça. Lembra? Os que são ovelhas ouvem a voz do pastor, a instrução do pastor. Não rejeite a instrução do pastor. Não rejeite o ensinamento da palavra. Quantas pessoas não ligam para a escola dominical, não ligam para culto de ensino da palavra e suas vidas estão caminhando na presença de Deus debilitados. Por quê? Porque falta o fortalecimento que vem através da palavra de Deus, o alimento espiritual. Assim como o corpo físico precisa de alimento físico, nós espiritualmente precisamos do alimento da palavra. E tem gente rejeitando esse alimento. Deus seja louvado que você é um professor que está sendo usado para levar alimento para as vidas. E é por isso que você não pode parar. É por isso que eu não posso parar. É por isso que nós não podemos desistir. Nós temos um grande compromisso. Nós temos uma grande responsabilidade. Pastor, mas eu estou cheio de luta. Muita gente não dá valor. A classe não dá valor. Poucos são os alunos que vêm.
você está sendo beneficiado também. Sabe por quê? Porque enquanto você tem um compromisso de estar como professor ou professora dessa classe, você está estudando. E isso serve para também a edificação da sua vida, da minha vida. Então você não está perdendo tempo, não. Nem eu estou perdendo tempo, não. Porque enquanto eu estudo, eu aprendo. E conforme eu aprendo, eu posso colocar em prática. Eu vou tendo experiência com Deus. Então você, professor, você, professora, estão tendo oportunidade de ter experiência com Deus. Então não olhe para a classe dar ou não dar o devido valor que você acha que deveria dar. Olhe para a grande oportunidade que Deus te deu e que Deus me deu. Imagine, você pode olhar para a classe aí presente. Eu estou aqui num canal no YouTube dando aula. Pela bondade de Deus eu vejo realmente o número de visualizações que o vídeo tem. Mas eu não tenho a garantia que as pessoas... Eu não vejo os olhos, eu não vejo a face das pessoas. Eu me baseio pelos comentários que são deixados. E é por isso que é importante você deixar o seu comentário. O que você está achando dessa aula? De que lugar você está assistindo? Mas nós não podemos parar de forma nenhuma. Não rejeite a instrução. Esse tratamento interior é tão necessário que o apóstolo Paulo fala disso em suas cartas, dizendo que o nosso homem interior deve se renovar dia em dia diante dos desafios exteriores. Nossa vida, 2 Coríntios 4,16, Efésios 4, 23 e 24. Vamos ler esses textos. Eu acho importante ler essas referências para termos ideia do que o apóstolo Paulo está falando. Efésios, 2 Coríntios capítulo 4, versículo de número 16. Eu vou colocar aqui na tela para você. Vamos lá? Diz assim: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior, corpo físico, se corrompa, envelheça, o interior, contudo, o novo homem, a nova natureza, se renova dia a dia. Basta que você tenha um relacionamento com Deus diário. E agora vamos também colocar aí Efésios, capítulo de número 4, versículos de número 23 e 24. Então, vamos colocar na tela aí para você também. E vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Deixa eu botar na NVT para você. Versículo 23. Deixem que o espírito renove seus pensamentos e atitudes. Como é que o Espírito vai renovar seu pensamento e atitude? Mediante estudar a palavra de Deus e pedir: Senhor, faz com que isso se cumpra na minha vida, muda a minha mente. Me faz um homem obediente, uma mulher obediente, um jovem obediente, uma jovem obediente. E revistam-se de sua nova natureza. Nós recebemos uma nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Ou seja, andar em retidão. Isso não quer dizer viver uma vida sem nunca mais pecar, mas viver uma vida sem a intenção de viver na prática do pecado. Porque nós não podemos mais viver na prática do pecado. Assim, cada vez mais que nos vamos relacionando com Cristo, temos a nossa vida interior renovada. E por isso podemos testemunhá-lo em quaisquer áreas da vida. O que isso quer dizer? Conforme você vai tendo um relacionamento diário com Deus, você vai orando, você vai lendo a palavra, vai pedindo a Deus que aquilo se torne realidade na sua vida, vai havendo uma mudança em você. Deus vai fazer uma transformação na sua vida através do seu espírito. E aí você pode testemunhar as grandes coisas que Deus tem feito nas várias áreas da sua vida. E aí você vai poder falar, você, jovem também, falar para os seus colegas de escola, seus colegas do dia a dia, dizer para eles: olha, Jesus muda, Jesus me ajuda, eu oro, eu entrego na mão do Senhor as minhas causas, eu peço a Ele para me dar uma inteligência, sabedoria para que eu possa fazer as minhas provas. Tem como você testemunhar com isso, sobre isso, mas primeiro você tem que mostrar, mas você precisa ser um cristão para isso, você precisa entregar sua vida para Cristo, você precisa receber direito de vida eterna. Mostrar a necessidade de se arrepender dos seus pecados. Então você vai ver aqui, ó, podemos testemunhá-lo em quaisquer áreas da vida. Qualquer área da vida. Qual é a lição principal desse ponto 2 aqui? O Senhor que trata a alma. Deus nos preenche, nos guia, nos refresca e nos dá instrução para andar em retidão e justiça. Esse tratamento interior é necessário para renovar nossa vida diante dos desafios externos. Esse refrigério
Senão você não aguentaria, mas Deus está sempre nos refrigerando. E podemos experimentá-lo quando nos relacionamos com Cristo. Certo? 3. O Senhor está conosco. Você tem consciência disso? Vamos lá. Ser tratado pelo Senhor, ser tomado pela sua mão e descansar nele, não quer dizer que não passaremos por situações de perigo. Isso aqui é importante. Porque parece que estão arrancando isso aqui das mensagens. Como se fosse uma vida de triunfalismo. Só vitória, só vitória, é só vitória. É só vitória no sentido de estarmos avançando. Mas no meio desse avanço, tem dor, tem tristeza, tem angústia, tem decepção, tem frustração. Mas isso não pode nos impedir de caminhar e confiar em Deus. Então, não significa que não vamos atravessar momentos dolorosos. Não significa que não atravessaremos momentos dolorosos. Vamos atravessar. Às vezes, uma perda de emprego, repentinamente. Às vezes, um familiar nosso que parte. Às vezes, alguém que nos decepciona. E vamos descontar isso em quem? Em Deus? Se tivermos um relacionamento com Deus, de fato, Ele vai estar sempre preparando o nosso coração para lidar com essas situações. Isso não quer dizer que você não vai se sentir abatido, mas o abatimento não vai te dominar. A tristeza não vai te dominar. A situação desfavorável não pode te dominar. Sentir aquilo, humanamente nós vamos sentir, mas nós não podemos ser dominados por aquilo de forma nenhuma. Entretanto, o salmista tem uma visão realista da vida. Sabe que o dia mau pode chegar a qualquer momento, mas também sabe que o pastor não o deixará em falta. Tu está comigo. Que declaração de confiança. O pastor está na jornada da alma do salmista. Ele diz assim: ainda que eu andasse, é uma suposição, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, mal nenhum temeria, porque o Senhor está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Sabe o que é isso? É confiança. É saber que nos momentos difíceis da sua vida, ele não estava sozinho. Como é que você se sente nos momentos difíceis da sua vida? Abandonado? Rejeitado? Largado ou largada? O Senhor está contigo. A palavra dele diz isso. Não tema, eu sou contigo. Eu estou contigo. Agora a questão é, Deus está contigo, mas você está com ele? Deus está comigo, mas eu estou com ele? Porque o Salmo 91, versículo 1 diz: aquele que habita, habitar é morada permanente, no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Eu tenho um relacionamento constante com Deus? Preciso pensar nisso. Por isso ele sabe que ainda que esse momento inseguro lhe cause lamentos, ele será consolado pelo pastor. O lamento vem, mas o consolo também vem. Nosso Senhor disse que no mundo teríamos aflições, viu? Mas não deixaríamos de ter paz. João 16:33, lembra? Tenho-vos dito isso para que em mim tenhas paz. Aqui, eu vou botar João 14:27 também na tela para vocês. João 14:27. Eu já recitei João 16:33 aqui sem precisar colocar na tela, mas agora eu vou colocar João 14:27 para você ver. Olha o que diz João 14:27. Eu lhes deixo... deixa eu colocar na Almeida Revista Corrigida. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vos a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui. Na visão do mundo, paz é ausência de guerra. Se tem guerra, não tem paz. Na visão bíblica, não necessariamente você precisa tudo estar tranquilo para você se sentir em paz. Porque a paz do cristão não depende de circunstância. Tudo pode estar em conflito
exteriormente falando, do lado de fora, mas ele está em paz, porque ele sabe que ele está bem com Deus. O seu relacionamento com Deus está normal, está tudo bem. Então ele se sente em paz. A situação por fora é desfavorável, mas ele tem paz. Ele está desempregado, mas ele tem paz. Alguém está doente na família, mas ele tem paz. Alguém está se levantando contra ele, mas ele tem paz. Porque a paz de Deus excede todo entendimento. Filipenses 4, versículo de número 7. A paz excede todo entendimento e ela guarda os nossos sentimentos, o nosso coração. Que coisa linda. Então, diante das aflições, você tem paz. Então não deixe que a ansiedade roube a tua paz. Não deixe que a tristeza roube a tua paz. Não deixe que o desemprego roube a tua paz. Não deixe que um ato de falsidade roube a tua paz. Você tem paz. E a paz é um fruto do Espírito. Ela está dentro do fruto do Espírito. A alegria também é fruto do Espírito. Então você não pode perder sua alegria por causa das aflições. Você não pode perder sua paz por causa das aflições. Você não pode perder o seu amor por causa das aflições. Isso é importante. Quem já experimentou o refrigério do Senhor em momentos difíceis sabe o quanto Ele é bom e cuida de nós. Eu já experimentei. Eu gosto muito do Salmo. Vou colocar na tela para vocês. Esse Salmo é o Salmo da minha vida. Quando eu falo dele eu me emociono. Tem ele gravado aqui no canal, tá? Se você quiser, aí você pode procurar o Salmo 116. Procura. Vai lá na aba vídeo, vai descendo, vai olhando que você vai encontrar o Salmo 116, tá? É o Salmo da minha vida. Eu costumo dizer que esse é o Salmo da minha vida. Olha aqui, eu vou mostrar para você uma coisa. Olha o que o salmista diz. Ama o Senhor porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Eu falo isso porque, ó, quem já experimentou o refrigério do Senhor em momentos difíceis sabe o quanto Ele é bom e cuida de nós. Então deixa eu colocar. Ama o Senhor porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto invocá-lo-ei enquanto viver. Cordéis da morte me cercaram. Angústias do inferno. Aqui inferno é sepultura, tá? No original, no hebraico. Ele tá falando a mesma coisa. A morte e inferno aqui é a mesma coisa, tá? Só que usou outra... No português foi traduzido por outra palavra, né? Para não ficar cordéis da morte me cercarem, angústias da morte se apoderaram de mim, então usou a palavra inferno. Mas no original é o mesmo termo, Seol, tá? Se apoderaram de mim, encontrei aperto e tristeza. Aí olha o versículo 4. Então invoquei o nome do Senhor dizendo, ó Senhor, livra a minha alma. E Deus livrou. A alma do salmista. E Deus livrou a minha alma também. Então, entenda uma coisa. Entenda uma coisa. Se você já experimentou o refrigério de Deus, o cuidado de Deus, você sabe que Deus cuida. E eu sei que Deus cuida. Ele cuidou de mim, Ele cuida de mim. E Ele cuida de você. Não duvide disso, não. Só que para experimentar esse cuidado, você precisa se entregar 100% ao Senhor. Se entregue total. Pare de lutar contra Deus. Pare de lutar. Não. Essa parte da minha vida... Não, entregue tudo. 100%. Entregue tudo. Tudo. Você todo. Completo. Todas as áreas. Apresente a Deus todas as suas causas. Tudo que envolve. Eu já mostrei o jovem. Pode apresentar seus estudos. Suas provas. As matérias. Os cursos que vai fazer. O vestibular. O trabalho que vai começar, entregue tudo na mão do Senhor. Ore por tudo, apresente tudo a Deus. Você vai experimentar algo diferente na sua vida. Assista o Salmo 116. Deu vontade até de colocar aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui para você. Vamos lá. Rapidamente, só para mostrar para você onde está o Salmo 116. Na sua tela aí, ele não vai estar assim porque você vai estar no celular, provavelmente. Agora, se você estiver na TV, não. Se você estiver na TV, você vem na aba vídeo, aqui em cima, vídeo, tá? Aba vídeo. E aí você vai buscar, nesse caso, o Salmo 116.
Aqui, ó. Aqui, ó. Gratidão do salmista pelo livramento de Deus. Salmo 116. Tá bem lá embaixo. Você vai ter que descer bastante. Mas você vai encontrar a gratidão do salmista pelo livramento de Deus. Salmo 116. Eu te aconselho a assistir esse salmo. Porque eu já experimentei. O salmista também experimentou. Por isso ele diz: que darei ao Senhor por todos os benefícios que tem me feito? Tomarei o cálice da salvação. E salvação naquele texto ali, naquela época, o salmista não está falando salvação da vida. Salvação a nível de vida eterna. Ele está falando de salvação como livramento. Tomarei o cálice da salvação, ou seja, desfrutarei do livramento do Senhor. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor, ou seja, continuarei o servindo, o buscando, o me rendendo a Ele nesse caso. Prosseguindo aqui, precisamos desse refrigério. Permita que a letra, a beleza e a realidade espiritual desse salmo inunde a sua alma e, como ovelha do bom pastor, encontre refúgio debaixo do seu cajado. Lição principal. A lição principal é que, mesmo diante das situações difíceis e dolorosas da vida, podemos confiar que o Senhor está conosco e nos consolará. Devemos confiar em sua bondade e cuidado para encontrar descanso e refrigério em nossa jornada espiritual. Estamos numa jornada. Somos peregrinos, não somos daqui. Precisamos desse refrigério no nosso dia a dia. Mas para isso temos que ter relacionamento constante com Deus. Bom, que tal uma arte digital para o evento aí? Ó, esse congresso de jovens que está vindo aí, congresso de irmãs, congresso de varões, enfim, festividade da igreja. Preste atenção aí. Que tal uma arte digital? Manhãs Artes Digitais. Criação de artes para congressos, festividades, cultos, chás, eventos em geral, profissionais liberais, empresas e muito mais. Peça já a sua hoje mesmo pelo WhatsApp DDD 21 971764015. Manhãs Artes Digitais. Então, se você precisa de uma arte digital, você é um cantor, um pregador, tá aí. Basta você entrar em contato com a Manhãs Artes Digitais e pedir para fazer sua arte. R$19,90 é um valor bem acessível, tá bom? Vamos lá para o tópico 3. A plena provisão de Deus. Aqui a gente vai tratar do seguinte ponto: a impotência dos adversários diante da provisão de Deus, a bondade e misericórdia do Senhor e habitando na casa do Senhor para poder finalizar. Lembrando a você não deixe de divulgar o canal, já se inscreveu no canal, ativou o sininho das notificações, já deixou o seu like? Não deixe de comentar o que você está achando dessa aula. E um detalhe, às vezes as pessoas veem aí, a aula é um pouquinho mais longa, porque é uma EBD comentada. Eu comento a lição inteira, é uma lição completa. Quem não pode ir na aula porque está trabalhando, porque infelizmente ficou doente, por algum contratempo, ele pode assistir a aula aqui, ele vai assistir uma aula completa. Mas para os professores, principalmente essa aula aqui, é uma aula que dá a ele um conhecimento geral para que ele possa aplicar a lição, ainda que ele não possa levar tudo que está aqui por causa do tempo, mas ele vai ter um subsídio bem ali favorável para que ele possa levar a palavra do Senhor e ensinar. Então, como vamos falar desse assunto correndo? Não tem como. Olha quanta riqueza tem dentro do Salmo 23. 1. A impotência dos adversários diante da provisão de Deus. Versículo 5. Saindo da imagem do campo para de uma casa, a expressão prepara uma mesa traz a ideia de um anfitrião convidar o justo para uma refeição. Nela, os inimigos do justo estarão presentes. Estudiosos dizem que aqui aparece uma imagem da demonstração pública que um rei oriental, aí é uma imagem da época. Para nós é estranho, né? Prepara uma mesa na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo. Isso não tem muito a ver com a nossa época, com a nossa cultura, mas na cultura deles tinha tudo a ver, eles entendiam isso aqui perfeitamente. Então aqui é a imagem de um rei oriental daquela época fazia para honrar alguém na presença de todos. Nesse sentido, os inimigos estariam presentes diante da honraria do rei. Isso lembra um pouco o episódio de Mardoqueu, em que Amã, o inimigo dele, teve que honrá-lo. É só você ler
Esté capítulo 6, versículo de 1 a 11, e você vai ver que é bem parecido com isso. Né? Assim se fará o homem que o rei deseja honrar. E lá vai Amã anunciando, com Mardoqueu em cima do cavalo, branco com as vestes reais, e ele tá lá anunciando. Ele está presenciando aquela situação, e ele não gostava de Mardoqueu. Então é a ideia de um adversário participando daquilo que é um banquete para honrar alguém. Isso aqui naquela época era muito comum. Então o Salmo mostra a Deus honrando o salmista, ungindo com óleo, segundo os estudiosos, um óleo perfumado, que representava hospitalidade e favor. Naquela época, quando alguém ia visitar e ele era bem recebido naquela casa, quando ele era bem recebido, né, era bem-vindo, ele era ungido com um óleo que era aromático, ou seja, perfumado. Mostrava o que? A hospitalidade. Como se fosse assim, você é bem-vindo aqui em minha casa. Lembra no Novo Testamento de Lucas 7, que Jesus é chamado na casa de um fariseu chamado Simão, e ele sequer dá água para Jesus lavar os pés, sequer unge Jesus com óleo, sequer, ele não faz nada disso. Ele não usa de nenhuma hospitalidade. E a mulher pecadora, ela lava os pés de Jesus com suas lágrimas, seca com seu cabelo, ela derrama um unguento sobre os pés de Jesus. Você lembra disso? Só para você entender esse contexto aqui, tá? Então, segundo os estudiosos, um óleo perfumado que representava hospitalidade e favor, e transbordando o cálice que simbolizava a grande generosidade do anfitrião. Inclusive dizem que naquela época, né, é comum, e hoje ainda em alguns lugares, né, entre os judeus, quando uma pessoa é convidada, né, nesse caso, para poder se sentar à mesa, na hora que é colocada a bebida para ele tomar, é colocado de forma que o cálice transborda e suja a mesa. E você vai falar assim, que coisa? O que isso significa? Para eles tem um simbolismo. Você é bem-vindo aqui. Você está desfrutando da fartura dessa casa. Meu Deus, olha que coisa linda, que coisa maravilhosa é você entender o texto dentro do seu contexto original, porque aí você vai realmente extrair a riqueza do significado que para nós, né, unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda, cálice transbordante, o que é isso? Mas para eles não, eles pegavam o copo, derramava a bebida, e enchendo, e transbordava. E o hóspede que conhecia aquilo sabia que aquilo era símbolo seguinte: você, além de ser bem-vindo aqui, está desfrutando da fartura dessa casa. Então ele era bem-vindo. Ele estava ali desfrutando do que o anfitrião poderia fazer pela sua vida. Lembre-se que Deus já tratou assim. Lembre-se de que Deus já tratou assim conosco. Muitos pecadores com vidas destruídas já foram completamente restaurados por Deus e servidos por Ele com graça, abundância de bênçãos espirituais e materiais sem medidas. E às vezes as pessoas estão reclamando que ainda não recebeu nada, que Deus não liga. Recebeu uma posição. Você já leu Efésio? Vou colocar aqui na tela para você. Não tem jeito. Tem hora que eu tenho que colocar na tela, não tem jeito. Você já leu Efésios capítulo 1, versículo 3? Vamos lá, vamos ver se realmente o texto tá certo, né? Porque é muita coisa na cabeça, né? Ah, mas tá certo, glórias a Jesus. Vamos lá, Efésios 1, 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Sabe o que isso significa? Que em Jesus nós fomos colocados, recebemos bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Nós não tínhamos direito disso. Nós éramos condenados. Então olha quantas bênçãos já recebemos. O nosso cálice está transbordando. Mas não só isso, bênçãos materiais também podem ser. Nós podemos receber, mas nós não podemos buscar a Deus por causa de bênçãos materiais. Porque senão nós somos interesseiros. Deus não quer um relacionamento com pessoas interesseiras. Não seja alguém que se aproxima de Deus sendo um interesseiro ou uma interesseira. Porque você não gostaria que alguém se aproximasse de você por interesse. Deus é Deus. Ele conhece o nosso coração.
Podemos afirmar que milhares de pessoas que outrora foram vítimas de palavras de morte, hoje contemplam uma realidade de bênçãos inimagináveis. Lembra do salmista? Cordéis da morte me cercava, angústias do inferno se apoderaram de mim. Alguém que sabia da situação do salmista, se você assistir o vídeo, você vai entender melhor sobre qual era a sua situação. Alguém que sabia da situação do salmista, quando viu ele melhorar, pode ter dito, como é possível isso? E ele poderia afirmar, foi Deus, é Deus e continuará sendo Deus. Ele cuidou de mim. Qual é a lição principal aqui? Deus é capaz de honrar e restaurar aqueles que confiam nele, mesmo diante da presença de inimigos e adversários. Ele é capaz de prover além do que podemos imaginar, enchendo nossas vidas com bênçãos espirituais e materiais, que é a parte do meu cálice transborda. Você está participando da fartura dessa casa. Ou seja, você está participando da fartura da minha presença. Oh, aleluia. Bondade e misericórdia do Senhor, versículo 6. Aqui, como consequência de todo o bem que o Senhor fez com o salmista, ele chega à conclusão de que a sua vida será conduzida debaixo da bondade e misericórdia de Deus. Você tem sentido que a bondade e a misericórdia de Deus estão seguindo você? A cada dia experimentamos a bondade e a misericórdia do Senhor. Mas às vezes nós não somos gratos. A Bíblia diz que a misericórdia do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. E que a sua misericórdia não tem fim. E que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Você sabia que todo dia é colocado um crédito novo de misericórdia na sua e na minha vida? E o que é misericórdia, pastor? Misericórdia é quando Deus não nos dá aquilo que nós merecíamos. Eu merecia a condenação, eu merecia a separação eterna de Deus, mas Deus não me trata de acordo com quem eu era e com o que eu merecia. Deus usa de compaixão, bondade. Para os gregos, um homem justo era aquele que dava para os homens, e eles eram idólatras, os gregos, então para os homens e para os deuses, o que era justo. Mas um homem bondoso para os gregos era alguém que ia além do que era justo. Ou seja, ele ia mais do que o homem merecia. Deus vai além do que eu e você merecemos, porque na verdade nós não merecíamos nada que fosse bom. Mas o Senhor usa conosco de bondade e de misericórdia. E de graça, né? Como o salmista tinha a convicção de que bondade e misericórdia seriam realidade por todos os dias da vida dele, essa realidade também é a nossa. É a nossa até a volta do Senhor Jesus. Mateus 28, 20 e Lucas 6, 38. Mateus 28, 20. Vamos lá? São Mateus, capítulo 28, versículos de número 20. Diz o seguinte, olha o que diz. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Tá? E ele também diz em Lucas 6, 38. Dar e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante vos darão, porque com a mesma medida que medirdes, vos medirão de novo. Lucas 6, 38. Isso, Lucas 6, 38. Então nós temos aí promessas. Realidade para a nossa vida. Misericórdia. Bondade. Qual é a lição aqui? A lição principal aqui é a confiança na bondade e misericórdia do Senhor para conduzir nossa vida diariamente. Essa confiança deve ser baseada na experiência pessoal que temos com Ele, pois a cada dia podemos experimentar sua bondade e misericórdia. E a pergunta que eu não posso deixar de fazer é: você tem experimentado a bondade e a misericórdia? Você está ciente da bondade e da misericórdia de Deus? Porque experimentar, você está experimentando, mas você tem consciência disso? Está na hora de passar a ver a bondade e a misericórdia de Deus nas mínimas coisas que talvez você não dê tanto valor, porque às vezes eu foco em alguma coisa e como aquilo ainda não chegou, eu desconsidero todo o resto. Não faça isso. Tenha um coração grato a Deus.
Por fim, habitando na casa do Senhor, versículo 6. Portanto, o salmista esperava habitar na casa do Senhor por longos dias, ou por dias sem fim, ou todos os dias da minha vida, ou para todo sempre. Tudo são versões diferentes que falam dessa forma. Aqui é a ideia de servir a Deus por toda a vida. Nesse contexto, não há como olhar para trás depois de conhecer e experimentar o Senhor como pastor e anfitrião de nossas vidas. Que história é essa de querer desistir? Se esqueceu de tudo que Jesus já fez? Leve uma palavra para a sala de aula e fale para os jovens, não desista, não pare. Pode ter luta, pode ter prova, pode ter desafio, mas Deus continua cuidando de cada um de vocês. Você, professor, também não desista. Não é só desistir da fé, desistir também da posição de professor. Tô cansado. Cansado a gente se sente. Peça a Deus, os que confiam no Senhor. Lembre-se desse texto aqui. Eu vou colocar um outro texto aqui na tela. Deixa eu colocar Isaías para você aqui. Deixa eu colocar Isaías para você aqui, porque eu gosto desse texto de Isaías e me veio ele na mente aqui agora também. A gente vai dando aula e Deus vai dirigindo a aula, tá? Nem tudo que eu coloco na tela aqui eu pretendi. Ó, vamos lá, tá aqui, ó. Isaías 40, versículo 29. Dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, os jovens certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Continue confiando em Deus, continue esperando no Senhor, continue tendo relacionamento com Deus, continue experimentando o Senhor como pastor e anfitrião. Não desista. Nem de Cristo, nem da missão que Deus te deu como professor. Guarde isso. Não desista. Como cristão, anelamos por estar com Cristo para todo sempre. 1 Tessalonicenses 4,17. Mais um texto aqui. 1 Tessalonicenses 4,17. É importante ler essas referências para que os alunos possam entender que de fato tem base bíblica. Depois, nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E aí não vai haver mais choro, nem morte, nem dor, nem clamor, porque as primeiras coisas são passadas. Apocalipse capítulo 21, versículo 4. É só você ler depois. Por isso devemos perseverar para nos acharmos fiéis na ocasião de sua vinda. Lucas 18:8, 2 Timóteo 4:8. Paulo diz, inclusive, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa de justiça me está preparada. O justo juiz me preparou, não só para mim, mas para todos que amarem a sua vinda. Nesse caso, a melhor forma de fazer assim é estar em comunhão com os outros jovens. Não perca a comunhão com aqueles que estão em Cristo. E demais irmãos da igreja local, exercer a vocação com gratidão ao que Deus fez em sua vida e manter-se fiel a Ele, toda reverência e santidade. Tem gente apregoando que você não precisa estar numa igreja local. Esteja numa igreja local, porque no momento que você estiver abatido, você recebe uma palavra de ânimo dos irmãos, dos jovens, do pastor da igreja. Você vai ser buscado, oram por você para que você possa conseguir vencer. E se você estiver sozinho, você se torna uma presa fácil para o lobo. Você se torna uma presa fácil para o adversário da sua alma. Ovelha para o lobo, para animais ferozes que vêm consumir, comer, tragar. Mas você, o inimigo da sua alma. Então não abandone o rebanho de Cristo. Esteja no meio do rebanho de Cristo. Lição principal: devemos buscar a presença de Deus e servi-lo por toda a vida, mantendo comunhão com os outros irmãos e exercendo nossa vocação com gratidão. A promessa de habitar na casa do Senhor por longos dias mostra a esperança de estar com Ele para sempre, como mostrou 1 Tessalonicenses 4:17. Estaremos com o Senhor para sempre. E lá não vai haver mais dor, não vai haver mais choro, não vai haver mais nada. Por quê? Porque tudo é passado. Qual a conclusão da lição de hoje? Temos um pastor que cuida de nós. Temos um anfitrião que nos agracia com um rico banquete espiritual. O dia a dia de nossas vidas nos impõe desafios bem complexos.
Por isso devemos estar seguros no pastor, que não nos falta, no anfitrião, que é generoso para conosco. Temos muitas razões, numa ocasião de sombra e penumbra, declarar. Temos muitas razões para, numa ocasião de sombra e penumbra, declarar: tu está comigo. Cuidado de Deus está presente na sua vida. Sim, Deus está com você. Deus está com você. Aponte para o aluno da sua classe: Deus está com você. Faça um apontar para o outro: Deus está com você. Mesmo que você tenha aí uma classe que seja dividido dentro do templo e não possa falar alto, baixinho, fale: Deus está com você. Faça ele ou ela lembrar: eu estou lembrando a você, Deus está com você. Deus está comigo também. Aleluia. Ele sempre esteve. Ele não está só quando tudo vai bem. Ele está sempre, sempre, sempre. Que o Espírito Santo seja percebido em cada metro quadrado em que habitamos. Eu termino essa aula, e se você ficou até o final, é isso mesmo. Se você ficou até o final, eu vou contar um pequeno testemunho e eu tenho certeza que você vai poder até comentar se você ficou até agora. Eu passei um momento da minha vida muito triste. Eu me sentia depressivo. Eu estava dentro da onde aqui eu estou, desse apartamento, num outro cômodo, deitado num colchão no chão, pensando que não havia mais solução para a minha vida. Já servia a Deus, já era um pastor, mas passei por um momento na minha vida muito difícil, entrei num estado depressivo. E o Senhor falou ao meu coração: levanta, era uma tarde. E Ele me fez descer. E aonde eu moro, eu tanto posso descer por uma rua como por outra. Tem a rua principal, a rua onde eu estou, e eu posso descer. Então faça aqui a rua principal e tem as duas saídas. E Ele me fez descer por uma saída. E eu desci e dei a volta lá embaixo e sentei no banco dentro de um shopping que tem aqui na região. E fiquei lá olhando. E estava muito angustiado. E assim como Deus tratou Elias com a sonoterapia, com alimento, lembra quando ele foi ali para aquele lugar? Quando ele estava dentro daquela situação depressiva, quando Jezabel falou de matá-lo. E Deus usou isso para... me levou naquele lugar, a gente passando para lá, a gente passando para cá. E eu muito angustiado, muito sem expectativa de vida. E fiquei uns 40 minutos dentro daquele lugar. E aí eu saio e agora eu volto pela outra rua. Tá? E subo pela outra rua para a rua onde eu moro. E quando eu estava subindo pela outra rua, quando eu entrei na minha rua, só que quando eu saio na minha casa, lembre-se aqui, ó, aqui é a minha casa. E aqui tem uma parte da rua e pra cá tem outra parte da rua. Então eu tô voltando pela parte ao contrário. Se eu tivesse descido por essa parte e lido o que eu li lá, nessa placa, não teria feito efeito. Mas como eu desci, fiquei lá embaixo, durante o momento que eu tava vendo as coisas, a minha mente foi se acalmando, Deus foi me acalmando. Quando eu voltei, eu li uma placa que dizia o seguinte: a qualidade de um vencedor é nunca desistir. E eu experimentei naquele momento o cuidado de Deus. Voltei para casa, agradeci a Deus por ter falado comigo. E daquele dia em diante, alguma coisa começou a acontecer e mudar na minha vida. Então, não se sinta abandonado. Deus nunca te abandonou, Ele não vai te abandonar. Somos nós que abandonamos a Deus, mas Deus não nos abandona. Vamos espiar o que iremos estudar na próxima lição? Lição 5, 30 de abril de 2023. Prestando um culto santo a Deus. E não se esqueça. Entendes tu que lê Salmo 23? Assista esse vídeo, o cuidado de Deus. Assista o Salmo 116 também. Procure aí no canal, você vai achar. Tá bom? Salmo 116, assista. Se eu me lembrar, eu vou colocar na descrição do vídeo dessa aula de hoje, para você poder assistir também, tá? O Salmo 116.
Eu sempre faço a recomendação de alguns cursos, o link tá na descrição. Hoje eu nem vou colocar aqui na tela não, tá? Esses cursos aqui, ó, Seminário Teológico, como estudar a Bíblia, Teologia Sistemática, Aconselhamento Familiar, Terapia das Emoções, link na descrição. Cursos que eu indico da Faculdade Vitória em Cristo, que eu já fui aluno. Bom, nesse momento eu quero orar, pedir a Deus que você tenha consciência do cuidado de Deus, consciência de confiar nesse cuidado, e também que Deus dê uma boa aula para você, professor. Que o Espírito Santo possa dirigir essa aula e que os alunos sejam impactados pelo poder de Deus a nível de saírem convictos que Deus cuida de nós. Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, eu quero apresentar cada professor nesse momento que vai ministrar esta aula. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor use eles com a autoridade do Teu Espírito Santo. Que primeiro eles sintam esse cuidado, porque se nós não sentirmos, nós não temos como falar de algo que nós não experimentamos. Mas eu tenho certeza que eles vão se lembrar de cada momento que o Senhor esteve presente, cuidando de suas vidas. Então que eles possam ser instrumentos nas Tuas mãos para poder ministrar esta aula aos alunos, Senhor. E que esses alunos possam sentir o cuidado também e relembrar momentos no qual o Senhor está cuidando. E que eles juntos possam aprender mais e mais, Senhor, no seu dia a dia, sobre como o Senhor pode cuidar e como o Senhor cuida. Eu te peço, Senhor querido, Senhor amado, dá uma boa aula, mas ao mesmo tempo, Senhor, nos faz compreender esse cuidado. Quantas vezes, Senhor, o Senhor já me livrou? Quantas vezes o Senhor já cuidou de mim, já me protegeu, já me guardou? Que cada um tenha consciência disso, Senhor. Que nós venhamos ser gratos a Ti, Senhor. Porque o Senhor é um pastor, o Senhor é um anfitrião. O Senhor não olha para as nossas imperfeições. Se pecarmos e nos arrependermos, o Senhor está pronto a nos perdoar. Não estou falando de um pecado premeditado, pensando, se eu pecar, Deus vai me perdoar e eu vou ficar pecando. Não, não é disso que eu estou falando. Mas eu estou falando de estar ali numa vida contigo e de repente errarmos, o Senhor está pronto a nos abraçar, a nos perdoar. Abençoa a vida de cada jovem, Senhor. Eu sei que não é fácil ser um jovem nos dias como hoje. As tentações são muito grandes, os conflitos são grandes, as pressões são grandes na escola, na faculdade, no dia a dia. Mas que o Senhor possa ajudá-los, que o Senhor possa tomar as igrejas no qual cada jovem faz parte, que elas venham promover eventos de ensino para poder instruir esses jovens, para que eles sejam munidos com as ferramentas necessárias para enfrentar a batalha que estão eles dentro delas. Que o Senhor tome a vida de cada um, Senhor. Que o Senhor dê uma boa aula em nome de Jesus. Bom, tô deixando aí na próxima tela o vídeo, tá bom? Os vídeos de recomendação nesse caso para você. Louvado seja o nome santo do Senhor. Inclusive eu vou deixar o Salmo 23 e vou deixar o Salmo 116 também. Tô deixando aí de recomendação o Salmo 116. Então você nem precisa procurar. Já vai estar aí na tela final para você. É só você clicar e assistir também, tá bom? Que Deus possa abençoar a sua vida. E nesse momento vamos terminar. Teve oração, teve instrução e agora vai ter a bênção apostólica também. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos nós que aguardamos a volta do Senhor, e todos digam amém!